Agora para a nossa conversa, o nosso primeiro convidado, Carlos Daltoso, Head de Renda Variável da Eleven. Daltoso, obrigada por estar aqui com a gente. Tenha um bom dia. Bom dia, bom dia a todos aí. É ótimo estar aqui falando com vocês novamente. O prazer é nosso. Daltoso, eu acabei de fazer essa pergunta para o Marco, mas queria saber muito da sua opinião. Ontem o Ibovespa fechou no patamar maior, né? Desde o 4 de março não tinha tido esse patamar, desde antes da pandemia. A gente até sabe do bom humor que o mercado teve por conta das vacinas, da Moderna, da Pfizer, que isso também ajudou bastante. Mas você acha que esse patamar se sustenta? Tem espaço ainda para subir mais? Qual que é a tua visão? Acredito que sim, porque como concordo com o que o Marco falou, né, de como os mercados estão vivendo uma retomada e a temporada de resultados comprovou ali uma retomada mais rápida do que inicialmente esperado da economia. Lá no início da pandemia, né, no início de abril, nós traçamos diversos cenários aqui na Eleven para a Bolsa, e o cenário base, nossa estimativa era de 96 mil pontos para o final do ano. E um cenário otimista, vamos dizer assim, com essa retomada que realmente se comprovou em 108 mil pontos. Então, hoje o cenário otimista virou o cenário base, e nossa expectativa é que o Ibovespa chegue ali ao final do ano em 108 mil pontos, que teria aí ainda algum espaço. Mas a gente vive momentos de bipolaridade no mercado, né? Dias de euforia com vacina e dias de tristeza ali com o lockdown, né, novos fechamentos, principalmente na Europa. Ô, Daltoso, quais setores que o investidor pode encontrar ali boas oportunidades que vocês ali da Eleven destacam para a gente? Já que a gente também vê ali que tem um movimento de algumas ações que estão se destacando bem, mas ainda outras não, né? O que você dá de seu conselho aqui para os investidores que estão nos assistindo para ficarem mais atentos? Darem uma olhada em empresas que estão ainda atrasadas em relação ao desempenho das outras. A gente tem visto um movimento de rotação cada vez maior ali nos setores. Vimos, por exemplo, o setor de bancos, que era um que estava atrasado e vem desempenhando um bom papel. Aqui, só um parênteses, na entrada de capital estrangeiro, na linha do que o Marco colocou também, ajuda, né, no desempenho do setor financeiro, que é uma porta de entrada para os investidores internacionais. Então, alguns setores se destacaram ali, né, nessa temporada de resultados. Setor de construção foi a surpresa positiva aí da temporada. Outras empresas que estavam atrasadas, como o setor de vestuário, por exemplo, estão, né, com uma valorização interessante este mês especificamente, né, Renner, Centauro, em detrimento a outras que subiram muito na pandemia. Então, essa perspectiva mais próxima de uma vacina acaba beneficiando os setores que até então estavam sendo muito impactados, né, vestuário, turismo, aéreas também, né. Então, a gente vê esse movimento de rotação dos setores ali cada vez mais intenso no mercado. Você citou aí do setor bancário, ontem foi o primeiro dia do Pix, né? Alguns meses atrás, a agência Moody's chegou a estimar que os bancos poderiam perder até 8% do faturamento com essa mudança. Como que você avalia isso? Você acha que isso realmente pode impactar os grandes bancos, já que você estava falando aí de um olhar mais para o setor bancário? Tá. Tem sim um impacto em receita de tarifas, mas na nossa estimativa não do tamanho que a Moody's colocava. Eles falavam em algo entre 7% a 8% de impacto na receita de tarifas. Na nossa estimativa é mais para 1% de impacto neste primeiro momento, né, com tarifa de TED e DOC ali sumindo, ou tendendo a zero aí no curto prazo. Mas o que a gente vê com o avanço do PIX, sabe, 2, 3 semanas atrás, o Banco Central lançou iniciativas do PIX cobrança, né, que substituiria o boleto bancário. Aí sim o impacto poderia ser maior ali no resultado de tarifas dos bancos, né? Mas nesse primeiro momento a gente vê um impacto ainda menor. Ontem tiveram
o Banco Central noticiou alguns tipos de instabilidade, algumas transações que não foram efetivadas, é normal para o tamanho da mudança que está ocorrendo, mas ainda assim a gente vê com muito bons olhos ali essa interoperabilidade do sistema como um todo. Uhum. Ainda falando, além do PIX, a gente também vê um movimento de cortes, às vezes, de algumas tarifas, que começou assim, com pequenos bancos. Isso pode, de certa forma, acabar pressionando os grandes bancos também fazer esse corte. Um exemplo, né? Além de perder o DOC e a TED, eu falo assim, pode ser que aconteça corte de cestas de serviços. No Nubank e o Inter, por exemplo, eles já não cobram cestas, né? A gente sabe sobre isso e o quanto que isso poderia impactar nos resultados dos grandes bancos. Isso não é mais um peso, talvez, negativamente para esses resultados? Talvez essa possível mudança que eles vão precisar enfrentar ainda? Com certeza, isso já vem afetando os resultados ao longo dos últimos anos, a entrada, a chegada dos bancos digitais, das fintechs, eles atuam exatamente nos nichos muito rentáveis. Você citou vários bancos hoje já não cobram, né, a tarifa de conta corrente de serviço. A tarifa de conta corrente ou de pacote de serviços é uma que a tendência é que não exista mais daqui a alguns anos, dada essa maior competição. E aqui, palmas para o Banco Central, né, que vem ao longo dos últimos anos estimulando essa maior competição justamente para beneficiar o consumidor, no caso, né? A Agenda BC+, a Agenda BC Hashtag, são evoluções, a entrada do PIX em operação, são evoluções do mercado bancário, do mercado do sistema financeiro, que prometem ali mais competição nesse segmento. Mas, por outro lado, né, as fintechs, elas acabam atuando em nichos específicos, né? Você citou o Nubank, acho que é um excelente exemplo. Começou com cartão de crédito, migrou para conta, agora já comprou uma corretora, né, para entrar no mundo de investimentos. Então, elas vão se diversificando e tornando a operação mais complexa, né? E com o advento do Pix, vários varejistas, por exemplo, vão virar instituições financeiras no futuro próximo e também oferecendo conta digital, né? Algumas delas já oferecem hoje, como é o caso da Via Varejo, por exemplo, que tem o Banqui ali atrás, mas várias empresas ali do setor tendem a virar instituições financeiras, no setor de consumo. Ô, Daltoso, eu queria pegar agora um outro assunto com você, um assunto, mudando um pouquinho, né, do que a gente estava falando aqui, um assunto bem polêmico que a gente acabou falando aqui na semana passada, queria saber muito a sua opinião em relação a isso, a questão do relacionamento, né, entre analistas, influencers e a CVM, tentando realmente barrar ali essa questão dos influencers acabarem dando ali calls, na verdade, pelas redes sociais, mostrando, talvez de uma forma, muitos tentando ali driblar ali, mostrando, eu invisto, mostro minha carteira, e aí a CVM tentando regulamentar isso. Agora eu queria saber a sua opinião, você acha que a CVM demorou para tomar alguma atitude em relação a isso? Qual que é a visão tua aí da Eleven como um todo sobre esse assunto? Tá bom. A CVM está monitorando, né, todos os casos e, obviamente, os excessos devem ser punidos, né? Muita gente vendendo sonhos, vendendo terrenos na Lua, e que a gente sabe que todo investimento traz o seu risco e isso precisa ser deixado muito evidente em qualquer análise ali. Então, eu acredito que a CVM tem feito ali o seu papel e está olhando com lupa ali os excessos, né? Nós vimos casos recentes de influencers que acabaram quebrando, né, e montando até esquemas de pirâmide, né? Claro que isso precisa ser julgado aí pelo regulador e os excessos precisam ser contidos.
A gente sabe que esse é um assunto que é polêmico, porque também tem muita gente que acaba que defende, muitos investidores acabam que defende, que querem saber o que o influencer está, onde está investindo, e que cabe a ele a decisão dele fazer o mesmo ou não, enfim, a gente sabe que é um assunto que divide ali bastante opinião, a gente falou bastante sobre isso na semana passada, por isso que eu quis trazer aqui para saber realmente a sua opinião em relação a isso, que tem muita gente também que fala que é como um profissional, eu como jornalista, por exemplo, querer prescrever uma receita médica, né, de um remédio, não tenho habilidade para isso. Só que é um assunto ainda que tem ali um peso muito grande ainda, né, para ser discutido. Exatamente. Aí você precisar fazer uma cirurgia cardíaca, você não vai pedir para um seu vizinho ou para algum amigo fazer, que não tem ali as credenciais para isso, né? Então, o mais importante de tudo para quem está chegando agora no mercado é buscar informação e informação de qualidade, né? Com o tempo, obviamente, as informações vão sendo filtradas e você precisa ali ter o discernimento ali de ver quais informações consumir com o tempo. A gente vive numa era da informação, né? Hoje em dia, um tweet muda a direção do mercado ali, inclusive. Então, precisamos estar muito atentos à qualidade da informação consumida e principalmente buscar a educação financeira. Acho que isso é o primordial. Entenda, né, no que você está investindo. Para você comprar um carro, por exemplo, você pesquisa preço, pesquisa cor, modelo, tal. Investimento é a mesma coisa, né? Não entre num ticker lá só porque alguém falou. Vai entender o que aquela empresa faz, como está a geração de caixa dela, qual a perspectiva futura ali para ela, se ela vem entregando bons resultados. A decisão de investimento é a mesma coisa de você comprar um automóvel, um imóvel. Precisa se pesquisar muito antes, entender exatamente o que aquela empresa faz, porque muitas vezes, na euforia, as pessoas querem se posicionar e acabam levando aí gato por lebre. Bom, doutor, tem uma pergunta aqui, tem muita gente, primeiro eu quero elogiar todo mundo que está aqui nos assistindo, muita gente elogiando também a sua participação, e o Eric Eide fala o seguinte: qual setor ainda continua descontado e que ainda ele pode representar uma boa oportunidade, na sua opinião? Eu citei alguns, né, que apesar de recentemente já estarem se recuperando, mas o setor aéreo ainda está muito atrasado e ainda há um risco, por exemplo, uma eventual segunda onda é um setor que pode sofrer novamente. O setor de bancos ainda está atrasado em relação aos demais. Então, só para citar dois aqui, eu ficaria com o setor financeiro e o setor aéreo também, que são dois que estão mais atrasados. Legal, eu quero trazer agora o Marco Saravalho para a nossa conversa aqui. E aí, Marco, quer fazer pergunta para o Daltoso? Bom dia, Daltoso. Obrigado pela presença, pela participação do Sempre The Eleven. O Daltoso, sabe quando você vem aqui, eu faço uma consultoria, né? Eu aproveito para fazer consultoria. Acho que um dos papéis mais, talvez, polêmicos aí no curto prazo, né, aqui na Bolsa, ou mais comentados, enfim, tem sido o RB, né, o IRB. E para quem conhece um pouco da Eleven também, sabe que vocês são analistas, são certificados, vocês têm recomendação. E eu queria entender assim, qual que é a opinião de vocês para o ativo, né? Não necessariamente passar um preço-alvo, porque acho que tem algumas informações também que são exclusivas dos assinantes da Eleven. Mas qual que é a opinião de vocês para o ativo? Né? Vocês têm recomendação? Mudou um pouco a opinião depois dos resultados? Como é que está a opinião de vocês para IRB nesse momento? Bom dia, Marca. Sempre um prazer estar aqui com você. E esse é um ativo que eu respondo praticamente em todas as lives, né, que eu faço, perguntas sobre. Né? Eu acompanho desde 2015 o papel, na primeira tentativa de IPO, e realmente tudo o que aconteceu acho que vai ser um caso estudado por muito tempo. Vai entrar para os livros, aí, provavelmente, de tudo o que aconteceu com a companhia esse ano. Né? Com o resultado, a gente vê já uma companhia que passou por uma profunda limpeza depois de tudo o que aconteceu, e nossa perspectiva é que ela retome ali a apresentar
lucros, né, consistentes já no quarto trimestre de 2020. Então, olhando até o consenso de mercado também está nesta linha, porque a estimativa para o final do ano hoje é de um prejuízo menor do que eles apresentaram nos 9 primeiros meses, e eles deixaram bem evidentes nesse resultado do terceiro trimestre, principalmente na teleconferência, né, mostrando ali a diferença entre o problema de liquidez de curto prazo, que realmente existe, está sendo endereçado, com solvência. Muita gente falando que a companhia poderia quebrar, que estava insolvente. Então, eles trataram de distinguir ali, mostrar exatamente as diferenças entre liquidez de curto prazo e a solvência. Beleza? Tem índices de solvência muito bons, acima do mínimo exigido pelos reguladores, e essa liquidez de curto prazo eles precisam ainda endereçar com venda de ativos, estão com uma captação no mercado, mas a perspectiva, e também nessa limpeza que fizeram no balanço, nos resultados, né, nos últimos meses, né, com essa nova gestão, eles descontinuaram alguns contratos que não eram rentáveis, e não fossem esses 4 contratos internacionais, a companhia já teria dado lucro no terceiro trimestre. Mas a gente tem uma perspectiva construtiva para a tese, entendemos que os diferenciais competitivos ainda estão lá, e todo esse problema aconteceu num momento certo. Se isso se postergasse por mais um ano ou 2, da maneira que a gestão anterior estava maquiando ali os resultados, a companhia sim poderia chegar a um ponto sem volta, mas a nova gestão já fez a limpeza ali necessária, e acreditamos que ela volte ali já no quarto trimestre a apresentar bons resultados. Então, nós entendemos que o mercado fez o ajuste que precisava ali no preço da ação, mas ainda continuamos otimistas ali com ela para 2021, tá? Uhum. O doutor, só mais uma pergunta, que aqui é a minha famosa consultoria, né? Você está falando de alguns setores, mas a gente vê também esse movimento que você citou lá no começo de rotação, né? Está acontecendo talvez lá fora, também aqui no Brasil. E até a gente está vendo algumas ações aqui, de certa forma, sofrendo de uma semana para cá, e o setor de varejo, principalmente. Acho que somando a notícia da Amazon acelerando esse processo, né, de crescimento aqui no Brasil, também talvez um pouco de rotação. Você acha que entre notícias positivas e negativas agora para o final do ano, o setor de varejo deve continuar apresentando uma boa performance, merece destaque, ou pode acontecer um pouco dessa pressão um pouquinho vendedora? Lembrando que alguns papéis subiram 30%, 40%, 100% aí nos últimos meses, né? Eles estão com uma valorização muito forte. Como é que a gente consegue olhar para o varejo, particularmente, não para alguma ação específica, né? Mas para o varejo como um todo aqui no Brasil, né? Ou seja, a gente tem potencial de valorização ainda, tem um final de ano feliz, forte, ou pode ter essa rotação, trazer uma pressão um pouco de venda agora no curto prazo para essas ações, né? Uhum. Aí separando um pouco o setor de varejo, né, Marco, entre e-commerce, que acho que é o que você está se referindo, e vestuário, que eu colocava que ainda estava atrasado, e a gente viu exatamente essa rotação dentro do setor de varejo ali, né, com as empresas de e-commerce que foram beneficiadas até então e tiveram bons desempenhos, não performando tão bem esse mês, e outras, como eu citei, né, Renner, Centauro, de vestuário especificamente, com valorização acima de 20% só este mês. Então, falando especificamente do setor de e-commerce, você mencionou uma Amazon mais agressiva, Mercado Livre também investindo em logística própria aqui no Brasil, muitos investimentos ali no setor. Nós tivemos recentemente um IPO de uma empresa de logística, né, Sequoia Logística, que presta serviço para o e-commerce. Então, o setor realmente foi muito beneficiado ao longo da pandemia, com crescimento de vendas expressivos.
A Magazine Luiza, por exemplo, apresentou um terceiro trimestre recorde ali, um resultado recorde em toda a sua história. E para o final do ano é muito favorável ainda, né? Nós temos ali datas importantes, a Black Friday agora e o Natal, que são já datas de vendas expressivas, e ainda temos um resquício ali de auxílio emergencial que a gente sabe que provocou um aumento do consumo, né? Hoje de manhã saíram dados do índice Cielo de varejo ampliado, o ICVA, mostrando uma estabilidade ali em relação de outubro em relação a setembro. Alguns setores de bens não duráveis ali performando de maneira um pouco pior do que vinham performando, o setor de farmácias, por exemplo, em detrimento a outros de bares e restaurantes que, com a reabertura gradual aí da economia, acabam performando melhor. Então, a nossa perspectiva para o varejo como um todo para o final do ano é positiva, e normalmente a gente vê um rally aí de final de ano na Bolsa, né? Esse ano o cenário está muito mais opaco por conta de tudo o que aconteceu ao longo do ano, mas a gente ainda espera, sim, ver um rally em determinados papéis, e o setor de varejo tem ali uma perspectiva favorável para o final do ano. Doutor, deixa eu só fazer uma pergunta aqui do Marco Aurélio, grande Marco Aurélio Barbosa. Isso está acontecendo no caso dele, aqui ele falando no Santander, não sei se você já tem uma opinião, mas recentemente, acho que ontem, né, o Santander anunciando a possibilidade de fazer spin-off das operações do GetNet, e a gente está vendo até outras empresas também nesse movimento de fazer spin-off, né? Só para explicar, separar, assim, tem um ativo, então separar em dois, ou faz IPO, enfim, tem vários processos, né? Mas vocês têm alguma opinião em relação particularmente ao Santander? Isso gera valor e vocês ficaram otimistas? Se quiserem também, se quiser, puder citar outros casos também, acho que tem encaminhado aí dessa operação, né? Como é que a gente consegue ver Santander, gera valor, e tem outros casos que você lembrar também, acho que seria muito bom também a gente citar aqui, né? Nós tivemos diversos spin-offs ali, uns que deram, inclusive nos IPOs, né? Não só a Cirela teve a Curia, Plano ali fazendo spin-off das operações, outras não tiveram sucesso ali nos seus IPOs. E com relação a GetNet, a gente também viu o anúncio de Itaú fazendo spin-off de investimento da XP também, criando uma nova Itaúsa, né, que vai absorver essa parte, esse investimento na XP. Mas especificamente sobre essa da GetNet com o Santander, é algo muito maior. O Santander Global anunciou a aquisição de alguns ativos da massa falida da Wirecard na Europa, inclusive absorvendo 500 técnicos lá que trabalhavam na Wirecard até então, e vai tornar a GetNet uma marca global de adquirência, né? Então, é um spin-off ali de uma operação brasileira para se tornar uma marca global. Inclusive, a ideia é fazer uma dupla listagem, né? Listá-la aqui na B3 e também nos Estados Unidos, para transformar a companhia aí numa marca global de adquirência do Santander como um todo. Então, a gente viu com muito bons olhos esse movimento. Tem uma conversa com eles daqui a pouco para entender melhor os impactos no balanço, né? Qual é o valor patrimonial dessa operação, no spin-off, qual o impacto disso no patrimônio líquido do banco, para entender mais detalhes ali dessa operação, mas a gente gostou bastante do que viu até agora, tá? Legal, queria agradecer imensamente a sua participação aqui, Daltoso, dizer que a gente está aqui sempre de portas abertas para você, para todo o time aí da Eleven. Tenha um ótimo dia. Obrigado e bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom, são 10 horas e 26 minutos.